Boa tarde, Daniel, é quem nos acompanha em casa. Conforme noticiamos ontem, em primeira mão, nas redes sociais da TV Cachoeira, o prefeito Leandro Balardim anunciou que deve retirar a urgência do projeto que trata da pensão dos servidores municipais, já em tramitação na Câmara de Vereadores, e trata deste assunto hoje em reunião com os vereadores da base aliada, tentando buscar aí uma alternativa e uma nova rodada de discussão, principalmente depois da audiência pública que aconteceu ainda nesta semana, onde não foi possível entrar num consenso aí, trazer um pouco mais de informações para os servidores, bastante ansiosos com uma resposta a respeito deste assunto, principalmente no que diz respeito às pensões e às aposentadorias, e é uma tensão que está imposta no ar. Do meu lado, então, aqui está o prefeito Leandro Balardim, que traz detalhes sobre o que a gente já antecipou ontem, então. Prefeito, boa tarde. Então, vamos falar um pouquinho sobre que estratégia é essa que o senhor pretende adotar agora numa nova rodada de conversação com os vereadores. Bom, primeiro dizer da nossa disposição em salvarmos o FAPES. O Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores está falido, quebrado, com um déficit de 1 bilhão e 50 milhões. Ou seja, há uma perspectiva real de que, em médio prazo, não haverá recurso para honrarmos as aposentadorias dos servidores. E isso me preocupa hoje. Poderia nem me preocupar, ou nem eu fazer nada, ou nem eu querer debater esse assunto. Mas ele é de extrema gravidade, porque ele diz respeito à vida dos servidores. Então, se é para a gente reorganizarmos, dialogarmos, ver de que formas vamos corrigir os erros passados, para que os servidores possam receber a sua aposentadoria, ou um cônjuge, ou um herdeiro, a pensão. Porque, como está posto hoje o problema, e dada a gravidade, e muitos não querem dialogar e não querem discutir, como a gente tentou em audiências públicas, dialogar e não conseguimos, chamamos os sindicatos aqui 2, 3 vezes, apresentamos propostas, não recebemos nenhuma sugestão. Voltamos a nos reunir com diretorias de sindicatos, também não nos trouxeram nenhuma solução, nenhuma ideia nova, né? E o que a gente propôs foi nada mais, nada menos daquilo que está posto no governo federal. Todos os servidores públicos federais recebem esse percentual de pensão. Todos os servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul recebem esse modelo de pensão, de aposentadoria, conforme foi a reforma da Previdência feita no Plano Nacional. Então, várias cidades também fizeram a reforma. Cachoeira do Sul não fez a reforma da Previdência, ou seja, mesmo com a aprovação da PEC 66, que possibilita com que o município parcele em mais vezes as dívidas do FAPES, isso significa que apenas vamos atirar para frente as dívidas, né? E não é uma solução. Com a aprovação da PEC 66, sairia uma outra alternativa e também o desgaste político trazido com essa reforma. Era uma das expectativas, inclusive, ventilada nos bastidores no dia da audiência pública, que foi quando ocorreu essa votação. O Executivo mantém a sua estratégia de votação dos projetos e não considera adotar a PEC 66 como uma alternativa para salvar o FAPES. A PEC 66 não é uma alternativa, né, de forma alguma, né? Não tem como interpretar dessa forma. Ela só possibilita reduzir um pouco de juro e parcelar, em vez de 60, em 300 vezes. E isso eu não quero. Isso não é governar, isso é empurrar dívida. Isso é um ato insano. Acredito que nenhum vereador queira ver a PEC 66 como salvação, né, ou como a bala de ouro da salvação do FAPES. A salvação do FAPES é responsabilidade, diálogo hoje. Se a gente não sentar, se a gente não discutir, se todo mundo não olhar para dentro do fundo e ver, poxa, tem 146 milhões de saldo. Quantos meses dá de fôlego para pagar, sendo que a folha mensal é 6 milhões? Então, você divide 146 milhões por 6 milhões meses, dá 24 meses. Esse é o fôlego. Então, a gente tem que ajustar o quê? As contribuições e as arrecadações patronais para que a gente alimente esse fundo. Então, precisa urgentemente medidas. As pessoas não estão cientes. Isso não influencia só na vida dos servidores. Isso influencia na vida do cidadão, de quem não tem saúde, de quem não tem médico, de quem não tem pediatra, não tem ginecologista, de quem não tem saneamento, de quem não tem ruas em boas condições. Impacta em tudo, porque a ordem é primeiro pagar salário, depois pagar previdência e depois prestar o serviço à sociedade. Então, a sociedade precisa debater isso.
Prefeito, já está posto que os servidores não aceitaram a proposta. Isso ficou evidenciado pelas manifestações dos sindicatos e muito mais ainda na audiência pública, com a reação que o senhor presenciou dos servidores, solicitando inclusive a retirada do projeto, porque não o entendem como uma boa saída. Existe uma outra possibilidade dessa rodada de negociações com a proposição de mudanças ser aberta com os sindicatos, com os servidores, para além dos seus vereadores da base? Sempre a gente está aqui à disposição, a gente se reuniu com eles. Foi levado para a audiência pública que o governo não tinha diálogo. Não é verdade. A verdade é que nós estamos, desde 1º de janeiro, tentando e estudando cálculos atuariais. Existe um cálculo atuarial que o município paga para ter anualmente, que foi apresentado em 31 de dezembro, dizendo o déficit é de 1 bilhão, não é eu que inventei, não é eu que criei. Só que eles dizem, o projeto é inconstitucional porque não tem cálculo atuarial. Tem. Não procede essa informação. O projeto é inconstitucional porque tem alguns ajustes a se fazer. Se faz emenda e se corrige se eventualmente existe. Tem pareceres da DPM pela legalidade, tem pareceres da nossa Procuradoria Jurídica pela legalidade. Disseram, o projeto é inconstitucional. O projeto feito lá no governo passado, da imposição dos 14% dos aposentados pelo prefeito anterior, também foi dito como inconstitucional e não derrubaram. Então, há necessidade do quê? De a gente olharmos para o futuro, para a garantia sólida de todos terem aposentadoria. Não adianta se aposentar e não ter dinheiro no caixa. Querem discutir? Nos tragam as propostas ou as soluções. E a gente chama os vereadores para mostrar mais uma vez. O prefeito não é inflexível, não é redutível, o prefeito quer diálogo. Os servidores que atiram pedra, enfim, eu até respeito, entendo, é a vida deles. Mas todo cidadão comum do Brasil, ele está na pensão dos 50%, na aposentadoria dos 50%, ou na média. E nós estamos apenas adequando a legislação federal. Porque se o governo aprovar a PEC 38, eles vão adequar. E isso é para mostrar, assim, os municípios que não fizeram a reforma agora serão imputados e serão praticadas as medidas que foram impostas a nível federal. Então, a gente está à disposição, não precisa mais a urgência, o prefeito aceitou o pedido dos vereadores e vai dialogar com eles, mas eu quero, dos sindicatos, dos servidores, uma proposta real, porque quando chegar daqui a 10, 15 anos... O senhor tem um bom diálogo com a Câmara? Como é que vai ser essa negociação? Porque, independentemente da importância desse tema, é preciso que os vereadores estejam abertos a essa negociação com o senhor para trazer as suas propostas e terem espaço de diálogo. Isso tem acontecido no seu governo? Bom, com a minha base, antes de apresentar e protocolar o projeto, eu me reuni 3 vezes sobre o mesmo tema. Depois de apresentado o projeto também, nós nos reunimos, fizemos uma apresentação pública, convidamos os vereadores. Nesta semana recebi vereadores da base pedindo, repensa, revisa, quem sabe discute de novo, quem sabe faz uma emenda. Sim, eu estou atendendo, não há surpresa alguma. A surpresa é que antes eu era chamado de inflexível, agora eu sou mais flexível ainda, entendeu? Estou dialogando, eu preciso dar uma solução para o fundo. Mas, se o servidor não aceita, então não culpa a mim. Se a Câmara não quer discutir ou quer discutir, é uma decisão dela que a gente tem que respeitar. Eu tenho diálogo com todos os vereadores. Aqui o gabinete é de porta aberta, de agenda pública. Eu tenho costumeiramente ido na Câmara apresentar os projetos e debatido, coisa que nenhum prefeito fez, sempre manda assessores. Estivemos lá terça-feira para defender o projeto, para explicar, para dizer, estamos aqui para negociar, para ouvir, para ver sugestões, alternativas, mas não nos deixaram falar. Isso não é democracia, isso não é ato republicano. A responsabilidade da sociedade num todo está nas nossas mãos, é o futuro da nossa gente. No momento que emperra a máquina pública, falta dinheiro para pagar os salários, a gente começa a cortar o quê? Serviço público. Depois começa a demissão, começa a exoneração, inclusive de concursados. É a lei que manda, não é o prefeito. Sociedade, fique atenta, servidores, estou à disposição, estou pelo diálogo, e os vereadores sabem da nossa disposição permanentemente e focados em resolver esse problema.
Como é que vai ser a apresentação dos 200 dias do governo Balardim, para a gente antecipar para o telespectador? Que legal. Hoje à noite, às 18h30, lá na sede dos postos da URI, no Auditório Lindo, a gente transmite através de live da Prefeitura, live do meu canal no Instagram, lá no Facebook, enfim, para que todos tenham ciência o que se fez em 200 dias, o que se organizou, o que se estabeleceu, o que a gente conseguiu evoluir e o que a gente não fez e por quê. Né? Muitas coisas que não fizemos, por quê? Né? A dívida, a dificuldade, as reformas que tivemos que fazer, né? Os decretos de emergência, a enchente, a estiagem, os gastos excessivos em horas extras, sim, porque tinha que atender o povo. Né? Então, a gente vai apresentar por live, todos convidados para assistir nas nossas redes sociais, de forma transparente, porque isso é o nosso objetivo principal, porque vem muitos projetos a partir desses próximos 6 meses deste ano. Tá certo, então. Muito obrigada ao prefeito Leandro, que nos atendeu aqui. Então, está aí, está posta, então, uma nova rodada de negociação, principalmente para tratar do Fundo de Aposentadoria e Pensão, conforme disse o prefeito. As portas estão abertas, então a gente vai seguir acompanhando aqui que novas propostas devem chegar ao gabinete do prefeito e de que forma essa negociação deve ser retomada a respeito desse tema tão importante, Daniel Nunes.